Olá, esse é o canal Doramas e Afins e hoje eu vou falar sobre o dorama Jovens Herdeiros. Sucheon é um estudante de ensino médio, sua família é pobre e ele odeia viver em um ambiente pobre, né? Ele sofre na escola por ser o quê? Pobre. Não suporta o idealismo do seu pai e teve um amigo que morreu basicamente por causa da pobreza. Então, ele não suportando mais esse contexto em que sua vida se encontra, certo dia ele encontra uma velha. A velha diz a ele que caso ele queira comprar a tal uma colher, né, por 3, eu acho que era por $3, não sei. Ele podia mudar os pais, então ele deveria comer 3 refeições com a colher de ouro, com alguém de sua idade na casa desse alguém, e os pais dessa pessoa então se tornariam os pais dele. A princípio ele ignora a senhora, né, mas não aguentando mais, pensou, e aí, o que, é que pode acontecer demais se eu comprar essa colher? O máximo pode é gastar esses tostõezinhos e pronto. Aí ele resolve comprar a colher e vê no que vai dar. Embora exista a dificuldade de comer na casa do rico, né? Sution dá um jeitinho, mesmo que seja de forma bem humilhante, viu? Ele vai e troca de corpo, de vida, com o aluno mais rico entre os ricos da escola, que se chama Taeyon, que se tornará, no caso, a ser pobre, porque já que vai tomar o lugar dele, né? E não terá nenhuma lembrança de sua vida de rico. Todas as suas memórias são da vida que ele passa a viver. Já o Sucheon lembra de tudo, até porque ele precisa decidir se continuaria nessa vida de luxo ou retornaria à antiga. Tem também na história o interesse romântico, que só para variar é o interesse dos dois, né? Que é a Dinah. Ela faz aquela mocinha que tem um pai rico, os irmãos insuportáveis e que tem que ser desprezados, mesmo muitos irmãos horrorosos. Mas tem uma certa rebeldia de não querer muito dinheiro do pai. Na verdade, ela não quer viver a vida que o pai projetou para ela. O Taeyon, que foi o cara que vai ser pobre agora, né? A princípio, eu o vi como aquele cara insuportável que tem seu silêncio. Assim, seu silêncio. O silêncio dele fortalece o bullying que seus colegas fazem com o Sucheon. E ele tem problemas emocionais sérios, de falta de afetividade com seu pai. E por isso, não sei se é só por isso também, né? Por várias coisas, ele se torna omisso, alheio a tudo, não se posicionava de forma nenhuma. Também ele era rodeado de péssimas influências e com esse comportamento tem esse comportamento totalmente acovardado frente a questões que, caso ele fizesse alguma oposição, seria facilmente resolvida. Então depois você já muda para um cara covarde, você começa a vê-lo como uma pessoa totalmente acovardada e apático, e você vê que ele sofre, mas a sua covardia é bem irritante ali. Depois eu fui vendo um personagem que vai passando por uma transformação benéfica. Mesmo quando volta a ser rico, nós podemos perceber que ele conserva algo do antigo Taeyon, né? Mas quando no decorrer, depois ele retorna, eu o vi como um personagem que ali teve uma redenção. Esse é um dorama que nos coloca muitas vezes dentro das situações, nos levando a pensar o que faríamos caso uma situação dessa nos fosse apresentada. Será que nós temos valores e princípios que pensamos ter? Então, tem também uma guerra de classes aqui nesse dorama, que tem uns bons diálogos sobre o tema e conseguiu transmitir muito bem, né, a comparação entre ricos e pobres, embora tenha mostrado isso de uma forma que pobre é sinônimo de bem e rico é sinônimo do mal. É bem preto e branco assim a visão do dorama sobre essa questão. Então, voltando agora para o Sucheon, que é o protagonista. E eu quero, antes de tudo, dizer que ele sofreu muito de violência física, exploração, a grandes humilhações, né? A princípio, tudo isso me deu a consciência de sua dor por ter nascido pobre, e tudo me pareceu eficaz e verossímil.
e você quer que ele saia dessa situação desesperadora. E ali nessa parte que eu estou falando do dorama, mesmo que outra pessoa sofresse em seu lugar, você iria considerar como válido, né? E isso graças à condução da direção, roteiro e atuação, né? Da Song Jae, né? Que é o ator que fez. Porém, tudo sofre uma mudança a partir do momento em que ele se torna rico. Com o desenvolvimento da história, uma soberba, arrogância e um profundo amor ao dinheiro começa a fazer parte do caráter dele. Todos nós precisamos examinar nosso interior e conhecer de fato quais são as nossas carências. Porque assim, ó, dependendo da carência e o quanto você tem disposição para se entregar a esta carência, isso pode ser uma ruína. Isso pode ser uma ruína para quem tem essa carência, para você ou para mim, enfim. Uso esse gancho aqui para falar desses dois personagens aí que eu apresentei. Quando houve a troca, o Taeyeon, né, que só conhecia a fortuna de tudo, né, a fartura de tudo, quer dizer, passa a ser um jovem pobre, porém ele passa a receber o amor que ansiava. E isso começou a ser o bastante para ele. Ele ama os pais, tem princípios, né, com uma certa virtude ele tem. A pobreza para ele não é motivo para ele se afundar num poço de alta comiseração. Veja o quadro, é o mesmo que o outro deixou. É a mesma coisa. Mas o interior do velho, porém novo integrante da família, né, era diferente. Porque sua maior carência não era o dinheiro, era o amor e a aceitação. Dentro desse quadro, eu gostei demais da interpretação também do Lee Jo-won. Ele trouxe leveza a esse personagem, né, o Taeyeon, que ele fez. Mesmo com os altos e baixos, o caráter do Taeyeon foi mais entendido por mim. Já o Soo-cheon, com seu ódio pela situação que vivia, sem acreditar que pobre pode se dar bem na vida, assim, a visão dele é muito taxativa. Se você é pobre, eu não sei também se já vem isso da sociedade, né? E se você é pobre, você não tem como enriquecer, não há felicidade em ser pobre. Essa é uma coisa bem nítida nas coisas que ele faz. E ao se encontrar e viver essa situação de ser rico, ele começa a se sentir bem satisfeito. Sua carência foi suprida. Ele até que esboçava alguma tristeza, né, de ter que deixar sua família. E ele queria essa família por perto. Ele ficava, como diz aqui no Nordeste, né, curiando o outro com o seu povo, né, com sua família ali em volta, rindo, comendo. E às vezes ele não entendia porque o outro estava feliz, com aquela família de pobre, tendo aquele pai como perdedor. Ele passa a agir como se realmente tivesse nascido rico. Então, os erros dele, para mim, são piores, porque são motivados por dinheiro. E como eu já mencionei, também fica arrogante quando está rico, né? E passa a impressão de que pode prejudicar qualquer pessoa, desde que essa pessoa se interponha ali no seu caminho, porque o que ele quer é permanecer no poder. Ele não queria aquela família que ele dizia amar e acreditou até o fim que amava essa família. Não, ele não queria, não. Ele queria ajudar, mas ele não queria fazer parte dessa família. De verdade, eu não suportei isso. Eu sei que para muitos que assistem ou vão assistir, irão achar um monte de motivo para entender, ou desculpar, ou como dizem, passar pano para esse comportamento. Porém, para mim, o que ficou claro é que ele até, como eu já disse, amava a família, mas o ódio à pobreza era maior que este amor. Enfim, olha, no meu ponto de vista, ao meu ver, a maior falha da história que eu vi, né, é que essa colher de olho, ela foi distribuída assim para uma pá de pessoas assim. Para mim, isso meio que reduziu a importância do argumento, que de outra forma seria bem mais poderoso. Já pensou
sei lá quantas pessoas tiveram essa colher de ouro. Não foi falado ali não, mas ao meu ver ali, porque apareceu aquela mulher que ficou com a mala e não sei o quê, e esse outro também tinha. Gente, é um monte de gente que tinha aquela colher. Eu não sei como a Coreia toda não já sabe dessa história dessa colher. Eu não entendi ainda, foi isso. Porque tanto que aquela senhora distribui essa colher para todo mundo, enfim. A vovó também é outra, que eu parêntese aqui, para falar um pouco da vovó. Que eu gostei muito. Ela assim, a personagem eu fiquei intrigada com aquela personagem. Porque no início, ela passa a ter, a gente pensa que ela tem bom coração, né? Que a impressão que dá é que ela escolhe essas pessoas, ela olha para o coração da pessoa, ela vê o sofrimento da pessoa e ela oferece essa colher, né? Então ela tem esse arzinho de que está preocupada, né? Com a pessoa, mas depois eu fui vendo que essa é uma personagem bem tenebrosa, viu? Ela simplesmente não dá a mínima se a colher destrói vidas, contando que você compre a colher. E então eu gostaria de ver as verdadeiras intenções dela e o que está por trás de suas atitudes, conhecer um pouco mais de onde é que ela vem. Então eu achei uma personagem bem interessante. E é isso, gente. Então é assim, sobre a questão romântica, o interesse romântico, eu achei fraco o desenvolvimento romântico desse dorama, que se não tivesse também estava de boas, porque tinha uma história muito forte. Sim, é uma história forte, é uma história envolvente. Eu acho assim, se você começa a assistir, você quer descobrir, você quer ver o fim. Então tem aquela coisa gostosa de um dorama quando te envolve. Pronto, Jovens Herdeiros tem. Então é assim, Jovens Herdeiros é um dorama com a história, como já disse, envolvente, com muitas reviravoltas. Plot twist se você quer, aqui você vai encontrar, ó. E se você quer assistir um dorama com história que te entretém e que você quer ver o final dela, então Jovens Herdeiros é feito para você. E é isso, gente. Esse é um vídeo simples aí. E, e é assim, se você gostou, curte, e deixa seu comentário aí se você assistiu, se você concorda comigo ou discorda de mim, porque realmente ninguém é dono da verdade e opiniões são assim mesmo, vai dependendo de sua cultura, dos seus pensamentos, da forma que você enxerga o mundo, enfim. É isso. Vou ficando por aqui, tchau.